Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do Projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que de alguma maneira têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Seguindo a proposta do nosso podcast, hoje vamos apresentar o Gerson, nome fictício dado para o participante, cuja experiência é compartilhada enquanto egresso do sistema prisional, que participou do Projeto Vínculos no ano de 2022. Assim como explicamos no episódio anterior, optamos por tirar da narrativa todos os nomes e locais por ele mencionados para que não haja exposição de sua identidade. A gravação do relato durou 1h20 e foi feita por mim, na manhã de 15 de setembro de 2022, no CRAS do Jardim Amanda, em Hortolândia. Depois, foi transcrita pela Laís, aluna voluntária do Projeto Vínculos, em 2022. No momento da gravação, o Gerson tinha 41 anos. Ele tem 5 filhos e sua experiência com o sistema prisional ocorreu ao longo de mais de 11 anos de privação de liberdade em diversas unidades prisionais do estado de São Paulo. A elaboração da narrativa que vamos apresentar foi feita pela Rebeca, aluna voluntária que vocês já conheceram e foi dividida em blocos conforme os temas abordados. Quem vai emprestar a voz para o Gerson é o Daniel, aluno bolsista do Projeto Vínculos no ano de 2023. O Daniel cursa Ciências Sociais e está no 6º período. Participa do Projeto Vínculos desde meados de 2022. O primeiro bloco diz respeito às circunstâncias que levaram Gerson a esse caminho e uma reflexão sobre as consequências para si e sua família. Bom, essa parte é assim. A gente nunca pensa que vai cair, né? A gente pensa sempre que a gente vai fazer alguma coisa e vai se dar bem em tudo. A gente fala, vou roubar hoje aqui, vou voltar com tanto, vou comprar isso, comprar aquilo. Então, na verdade, você entra na vida do crime. Muitos entram por emoção, muitos entram para poder mostrar para os amiguinhos, tipo aquela questão de querer medir força, e muitos vai pela necessidade. Eu mesmo fui pela necessidade. Eu tinha estudo, eu tinha oportunidade de seguir um outro caminho, só que devido eu ter desviado um pouquinho do caminho, conheci outras pessoas. Às vezes você vê uma pessoa simples, só que ela tem uma inteligência, entendeu? Além do comum. Então ela usa aquela inteligência para usufruir de alguma coisa mais fácil. Então você vai unindo as forças com essas pessoas. Então quando eu entrei com esse objetivo, de crescer na vida. Eu sempre colocava uma coisa na cabeça. Eu não vou morrer trabalhando. Ter lá 80 anos e vivendo de aposentadoria. Então eu falei, não, vou fazer um pé de meia enquanto estou jovem. Chegar aos 30 ali e estar estabilizado, eu estou bem. Mas infelizmente, né, não foi o que ocorreu. Foi ao contrário. Na verdade, eu passei um bom tempo da minha vida preso. Praticamente, se for analisar aí, cada ano que você perde lá dentro é quase se fosse 10 aqui fora. Então vamos supor, aí como se fosse contar hoje, perdi 120 anos quase da minha vida. Um exemplo. Porque é uma coisa assim, você vai se desgastando, acaba com o seu corpo, seu organismo, você vai ficando com aquela mente, sabe, se perguntando, quando eu vou sair? Será que eu vou sair daqui vivo? E quando eu sair, como vai ser? Como vai estar lá fora? A gente pensa em sempre não desistir, e eu sou uma pessoa com mentalidade assim muito forte, eu falo assim, eu vou conseguir. Só que aí eu comecei a ver que não era aquilo. Aí veio os filhos, começou a vir um, veio o outro. Aí você começa a melhorar o pensamento, começa a pensar, eu vou ficar só preso? O que eu vou dar de melhor pra eles? Aí eu comecei, né? Pensei mais, falei, poxa, acho que vou tentar outro caminho. Eu tenho estudo, sou uma pessoa que tem como conseguir algo melhor. Só que aí, infelizmente, você vai procurar o serviço. Ah, você tem curso? Não. A vaga é pra quem já tem experiência nisso. Ah, é que você não passou no perfil. Então tem muita discriminação. Então isso ajuda a deixar a pessoa mais desmotivada. Incentiva a pessoa a fazer aquilo que ela fazia. E assim, não que eu sinta culpa. Culpa mesmo assim, eu acho que não me culpo em muitas coisas. Eu me culpo só de assim, não ter conseguido alcançar meu objetivo. Mas como dizem, nem tudo dá certo. Mas não era exatamente isso que eu queria também. Hoje eu tô regenerado. Parei. Desde que eu saí de lá, eu já tava com a mente formada. Falei, chega de tanto sofrimento, vou dar oportunidade pra mim mesmo. Porque você tem que dar oportunidade para si mesmo, para você conseguir crescer na vida, pensei. Já tô com 40 anos, então vou
pegar e vou seguir minha vida diferente. Vou dar uma coisa diferente para os meus filhos, mostrar o que eu passei. Não vou esconder. Ah, você não tem que falar. Tem que falar tudo que eu passei, momentos ruins, momentos bons, para deixar o caminho livre. Eles vão escolher o que eles querem. Independente do que eles quiserem, quando eles crescerem, eu vou apoiar. Seja ele do bem ou do mal. Porque é meu filho, minha parte eu fiz. Se eles tiverem as oportunidades que eu não tive, eles vão ser bem. Mas se eles não tiverem, infelizmente o que espera eles é o crime. O crime está de portas abertas. Tô cansado de sofrer, cansado de ficar apanhando da polícia, ficar levando minha família no presídio para ficar me visitando. Meus filhos cresceram assim, só atrás de grade, porque eles ficaram presos junto com a gente. No segundo bloco, Gerson nos contou um pouco sobre como se sente, enquanto egresso, em contar para as pessoas que já passou por essa situação e sobre alguns preconceitos enfrentados. Também aborda as diferenças entre as classes sociais e como isso pode interferir nas oportunidades da vida. Eu, ultimamente, evito um pouco falar, porque nem todo mundo entende. E nem todo mundo vê você com bons olhos. Vou usar um exemplo. Os meus vizinhos, onde eu vivo aqui, eles têm uma amizade legal com a gente. Mas você vê que é aquela amizade bom dia, boa tarde, boa noite, por educação ou até mesmo pelo medo. Mas a gente só quer se aproximar, se ressocializar. Então você percebe, tem um pouco de preconceitozinho. Um exemplo é que tá tendo às vezes um aniversarinho ali de uma criança, eles não convidam. Aí vocês veem meu filho no portão, ô pai, tá tendo o aniversário de fulano, deixa eu ir lá. Aí eu falo, não te convidou, por que você vai lá? Aí você vê a tristeza do seu filho, entende? Isso me deixa revoltado. Então, eu acho que às vezes a pessoa se tranca ali no mundo porque a pessoa acha que é por ela ter dinheiro, ela tem tudo. Não, isso daí a gente pode conseguir. Seja de uma forma ou de outra, a gente pode conseguir. É que as oportunidades, às vezes, vêm de um berço de ouro já. Os pais já têm uma condição financeira boa, os pais teve como pagar bons cursos, uma faculdade boa, e o pobre? O pobre não tem condição, tem que começar do zero. Então, o pobre é como tenho na minha mente. É isso que deixa mais forte para falar. Não, parei, isso é ilusão. O pobre só quer ter o direito de ir e vir, sem abaixar a cabeça. Eu perdi tudo. Eu perdi a casa que eu tinha, perdi o apartamento, perdi carro, perdi tudo. Comecei do zero. Aí hoje as pessoas falam, cara, o que você tá fazendo trabalhando lá? Aí eles falavam, ô, você tá de caô com nós, você tá querendo meter o louco. Você não é de trabalhar. R$ 700? O que você vai fazer com esses R$ 700? Aí eu falo, não, eu tô trabalhando, eu tô com outra vida. Não tenho só essa renda. Eu tenho o meu carrinho de comida também. E pra mim tá bom. Tá dando pra mim cuidar da minha família, tá dando minha rendinha todo mês ali, não é muito, graças a Deus, mas tá dando pra suprir as necessidades. Minha esposa não trabalha, essa parte também que me quebra um pouquinho, o orçamento de casa. Não trabalha assim fora, mas ela trabalha dentro de casa, porque ela é dona de casa, cuida das crianças, lava roupa. Isso não é fácil. Aí eu chego em casa, de noite ela fala, ai, nossa, tô cansada. Então você vê que desgastou a pessoa. Então a gente tem essa junção. Eu saio pra trabalhar e ela fica em casa cuidando das coisas. Então quer dizer, os dois estão juntos ali trabalhando. O terceiro bloco do relato traz questões sobre a relação do egresso com a família. Família. Família eu falo que eu não tenho. Eu falo, minha família é eu, meus filhos, minha esposa e Deus. Porque em momentos difíceis não me ajudaram. Um ou outro ajudou ali no começo, bem no começo, depois virou as costas. Hoje, em cima dessa pandemia que veio para mostrar e ensinar muita coisa também. Mas assim, eu tiro isso como experiência. Porque é aí que você viu o valor que você tem. Então eu tiro assim, que muitas pessoas aí, que a gente fala que é amigo, amigo é Deus e família. Porque família é assim, é filho e esposa. Parente não é família, parente é um conhecido. Por isso que já fala, parente. Meus pais estão vivos, tenho uma relação boa com eles, em termos, né? Porque eu sou a ovelha negra. Então, você só dá trabalho. Você é isso, você é tranqueira, você fica usando drogas, você bebe. Mas eu falo, e daí? Droga é o que sai da boca da pessoa também, isso é droga. A pior droga é você desmotivar a pessoa. Sair só com coisas negativas da sua boca. Isso também é droga, você não dá apoio. Ô fulano, do que tá precisando? Você quer uma ajuda? Não, a pessoa vem. Você é um tranqueira. É isso que acontece, isso é o quê? Um pouco dos meus parentes, eles criticam. Você não muda mesmo, você não vai mudar. Eu pego e viro as costas, nem ligo. O quarto bloco aborda a sua visão em relação a dialogar com os filhos sobre a sua história. Na verdade, eu nunca precisei sentar para conversar com ele sobre o que aconteceu. Nem precisou. Ele se presenciou.
Então, quer dizer, a última presença deles assim em presídio foi da minha filhinha, que tá com 8 anos hoje, com 2. Eu fui ver ela, ela já tinha 2 anos. Era pequenininha. Aí eu falei que não era mais pra levar. Então, tipo assim, eu nunca parei pra conversar. Eles já viveu, já viram, já sabem. Aí eu procuro não ficar tocando nesses assuntos, sempre sorrindo. Tento distrair eles pra eles virem um outro mundo. Eu vou incentivando eles em outras coisas. Mas se surgiu o assunto, então não tenho por que não dividir com eles algumas dúvidas. Se eles perguntarem, eu vou falar. Aconteceu isso, assim, e pronto. Ainda sobre questões que envolvem os filhos, falamos sobre possíveis situações de preconceito e discriminação no ambiente escolar que as crianças possam ter passado. Que eu saiba não, porque tudo que aconteceu eles dividem em casa com a gente. Ô pai, fulano ali fez isso. Ô pai, a vizinha falou pra mim ir embora, que não era pra brincar lá agora com os filhos dela. Aí eu falo, não filho, tudo bem, é o direito deles. Na escola nunca aconteceu também, super tranquilo, porque na escola muitos nem sabem da nossa vida, né? Só sabe que entra na sala de aula. Fora isso ninguém sabe. Como eu disse pra você, quando ia fazer minhas coisas, eu fazia sempre fora daqui. Eu tive isso também, nunca manchar a quebrada de onde eu sou. No quinto bloco, Gerson nos relata como é a realidade dentro do sistema prisional e das unidades pelas quais passou. Ah, tudo é ruim, né? Como eu dizia pros meninos mais jovens que chegavam lá, pra não deixar a molecada nova errar e perder a vida. A gente instrui. E se a gente instruir errado, sobra pra gente também. Então eu digo assim, CDP é colônia de férias. CDP significa Centro de Detenção Provisória, local em que, em tese, a pessoa fica detida até o julgamento. Na sequência, Gerson nos conta sobre as unidades pelas quais passou, mas optamos por não nomeá-las para que não seja possível identificá-lo. Fiquei em CDP, fiquei em outras 6 penitenciárias diferentes, só bondão. Mas isso começou depois da Mega, né? Aí toda vez que era para transferir, era tentando desarticular. A mega a que Gerson se refere é a mega rebelião no estado de São Paulo ocorrida em 2006. Cada um ali tem um respeito. Tem a hierarquia também. O diretor tem uma regra ali entre o crime. Dentro do raio quem manda é o preso. Fora do raio, a galeria pra lá é o diretor. Então se ele quer reivindicar, falar alguma coisa pra gente, ele desce, pede licença e entra no raio normal. Como a gente também pede licença da galeria pra cima. A gente tem uma hierarquia a ser seguida, tem um respeito. Em uma das unidades que eu fiquei, a hierarquia é um pouco maior. Lá funciona quase assim também, mas a disciplina lá é mais rígida. É mais rígida e tudo muda lá. O espaço onde você fica é menor, dependendo da cela, é 1 ou 2. O espaço da sala é bem curto. Você levanta da cama e dá de cara com a parede, porque o espaço é bem curto. É justamente para evitar você ter espaço de se locomover e às vezes tentar a fuga. As revistas são rígidas. Acho que se a pessoa bolasse um plano, teria que sair pela porta da frente. Porque por buraco não sai. Tem blitz frequentes. Eles entram com um cachorro na cela. Então tem todos esses apetrechos de segurança. Eu digo que ali foi o fim do mundo. Ali pareceu que ia morrer mesmo. Era pra ficar uma internação de 3 meses por causa da Mega. Fiquei ali quase 2 anos. E lá o banho de sol funciona assim. Você sai tipo uns 20 de um lado, solta lá um pouco. Aí tem os horários, das 8 às 9, que é uma turma. Aí depois das 9 às 10 é outra, pra evitar conflito, confronto, não articular essas coisas, daí por isso separado. Então a gente conversa mais por código lá, né, por sinais, e o resto do tempo ficava dentro da cela. Ainda sobre a realidade do sistema prisional, perguntamos como funcionava a obtenção de itens de alimentação, de higiene. Família, né? Minha esposa mandava Sedex, às vezes minha mãe mandava, às vezes a situação não tava legal, mandava só os produtos de higiene mesmo. E é tudo controlado também, né? Às vezes mandava 10 sabonetes e entrava só 4. Eles faziam isso para sacanear também a família, para zoar os nossos familiares, né? O sistema, assim, eu falo que o sistema prisional hoje é uma fábrica de fazer dinheiro. Porque fala que nós presos tem pro Estado um gasto de 4, 5 mil reais, mas isso servindo comida azeda. Coisa que eu desminto, qualquer um vai desmentir. Até os direitos humanos que for lá vai detectar isso. Não tem como um preso gastar 4 mil por mês por alimentação. Nem na sua casa você gasta 4 mil por mês por pessoa. Afinal, a família manda tudo, né? A única coisa que eles servem lá é a marmitinha deles, né? Que é obrigado. Às vezes azeda, principalmente no sol quente da época do calor. A comida chega às 9 horas da manhã, aí deixa no sol, até servir no raio é umas 11. Começa a servir o almoço lá,
Aí dá um docinho, uma paçoquinha, às vezes um copinho de suco e é isso. É isso que eles falam que a gente gasta 4, 5 mil. Aí você sobe lá em cima pro atendimento. Você vê lá. Eles comendo coisinha boa, sabe? Coisa de SEDEC dos presos que chega. Você vê lá na mesa do diretor as coisas abertas. Eles comendo, dando risada. Quer dizer, umas coisas assim, que deixa a gente chateado, né? Conversamos também sobre como era o trabalho dentro das penitenciárias e se Gerson tinha trabalhado nas unidades pelas quais passou. Em quase todas, porque assim, só trabalha na cozinha quem é do setor. Que eles pegam cargo de confiança, porque na cozinha é um cargo de confiança, né? E são escolhidos pelos irmãos e pela direção. Eles intervêm, tipo, às vezes eles vêm e falam: não quero isso aqui na cozinha não, arruma outro. Ah, senhor, tem que ser ele mesmo. Não. Se for ele, então eu vou escolher um aí e acabou. Aí você tem que arrumar outra pessoa para depois, devagarzinho, conversando com o diretor, sem ter nada de ocorrência no raio, é um acordo. E tem a diferença na qualidade da cozinha, né? É outra coisa. Porque cozinha você faz tudo. No CDP é marmita, então na cozinha os presídios é bom porque vem tudo feitinho. A gente fazia com mais carinho, mais capricho. Fazia uma carne na cebola picada. Nenhuma prisão é boa, né? Mas tem algumas diferentes. E uma coisa que eu sempre vi e achava que era errado, mas depois fui acostumando, é que você vê o negócio é assim. O crime é tão organizado, por mais que tenha diferença contra pessoas, a comida era igual. Então no sistema penitenciário tem o seguro. Então a comida que ia pro raio, ia pro seguro também. Mesma qualidade. Então quer dizer, até nessa parte os bandidos eram humanos, entendeu? Era tratado assim, era inimigo nosso. Só que, porém, nunca deixa o inimigo morrer de fome. Tem essa ideologia também. Raio são os corredores nos quais ficam as celas. Seguro é o espaço que abriga pessoas privadas de liberdade que se sentem ameaçadas dentro das unidades e, por isso, ficam em local separado, em celas trancadas 24 horas por dia. Finalizando o relato sobre a experiência no sistema prisional, Gerson falou um pouco sobre a relação com os agentes penitenciários. Os agentes dependem da unidade. Depende do lugar, os funcionários é pouco diálogo e muita violência, né? Então é aquilo. Mas outras cadeias que eu passei, era tudo mais tranquilo. Conversava com os guardas e tinha uns que davam uma força. Não tá tendo atendimento, mas consigo atendimento pra você ir com prioridade aí. Ou uma medicação. Só que o remédio não tem enfermeiro hoje e só com autorização. Mas vou ver o que eu faço. Então tinha os funcionários que tinham diálogo. Então, esses a gente procurava preservar ao máximo, porque se a gente fecha a porta que a gente abre, a gente não vai ter a chance de abrir outra. Então tem uma regra também, o crime é organizado nessa parte. Um funcionário amigável não precisa fazer as coisas, ajudar você numa fuga. Só dele tratar bem no raio, a gente vê que ele tá fazendo o trabalho dele. Uma medicação que você pediu, tá te fortalecendo, uma alimentação. Então por que você vai machucar um cara desse? Agora, já tem outro erro também, que os agentes viraram polícia penal e podem estar armados. E que já teve vários acontecimentos aí, né? Dos agentes ter tirado a vida de preso à toa por causa de uma briguinha. Então as coisas que a gente jamais vai ter é justiça perfeita. Mas o erro já vem lá de cima. O erro não de nós, que somos marginais ou que já foi marginal. O erro vem lá de cima. O marginal verdadeiro mesmo é aquele engravatado, lá de cima, da caneta. Só que isso não é visto, né? Só é visto quem está aí no sistema carcerário. No 6º bloco, tratamos de um dos temas centrais do projeto Vínculos: relacionamento familiar, apoio, visitas ao longo da privação de liberdade. Quando estava preso, só recebi a visita da minha esposa e das crianças. A minha mãe foi, mas só quando estava aqui em Hortolândia. Depois não, porque estava muito longe. Na época eu era casado com outra esposa. Essa que eu tô agora me acompanhou 8 anos e pouco nessa jornada. Essa daí eu conheci fora. Foi assim. Eu em 2010 estava no semiaberto e ganhei o direito da saidinha. Aí pisei na rua. No outro dia fui preso por causa do horário. Da rua, né, que acabou passando das 10 da noite. Era 10h15. Saí numa quinta-feira. Quando foi na sexta, voltei e fechou minha cadeia. E eu já estava com essa daí, porque a outra me abandonou, né? Aí eu já estava conversando com essa outra por carta. Aí quando eu pisei na rua, a gente se conheceu. O primeiro casamento acabou. Na verdade, acabou porque a outra não aguentou, né? Veio quase 110 anos de cadeia pra mim, pelos artigos que eu fazia. E quando saiu a sentença, ela falou: não tenho cacife pra isso não. Você vai ficar sozinho. Aí foi nessa que eu comecei a perder tudo. Porque eu queria sair, não queria ficar preso. Aí dei isso, dei aquilo, fui derrubando as sentenças, 80 anos, 60, fui entrando com recurso, vendendo tudo. Falei, tô tendo dinheiro lá e vou ficar preso?
Aí a outra não aguentou, né? Falou, quê? Tá vendendo tudo e vou ficar aqui? Não, vou abandonar. Abandonou e ficou com o apartamento. Mas ali eu não vejo como perda, porque graças a Deus eu tô aqui, né? Porque senão era pra eu estar preso até hoje. Hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tudo que é a minha liberdade. Tô livre, tô reconstruindo tudo de novo, não vou ter o que eu perdi. Mas o que passou, passou. Mas também não faço questão. Hoje eu tô dando a volta por cima aí. Tenho meus trabalhos e é satisfatório, né? Mexer com dinheiro limpo. Dinheiro rende. Às vezes a venda não é boa, aí eu chego meio triste e minha esposa fala, não tem problema não, amor. Então é uma pessoa que compreende você e te motiva pra você lutar de novo. Aí no outro dia você fala, agora vai ser melhor a luta. Mas tudo honesto, pra mim tá tudo bem. A gente tem bastante companheirismo. Só familiar mesmo que a gente se distanciou da família. Tanto da dela quanto da minha. A família da minha esposa mudou sim, porque minha esposa tinha um convívio com umas primas dela aí. Aí quando se juntou comigo já se distanciou. Não chamou mais pra festa, pra viajar junto, pra confraternização de final de ano, ano novo, alguma coisa, passar junto. Então a gente vê que mudou. Muitas coisas mudou, porque nunca estenderam a mão pra ajudar, até mesmo quando eu estava na rua. Na pandemia, eu passei um perereco porque eu não podia estar saindo na rua. Como eu mexo com vendas na rua, não tinha como vender. Estava sendo proibido. Em relação à companheira, perguntamos se fosse ao contrário, ele estaria disposto a apoiá-la. Falar a verdade? Com essa guerreirinha de hoje, eu acho que sim. Porque é assim, não tem como a gente falar com exatidão. Porque pra gente ter certeza, é só passando. Eu posso muito bem falar pra você que estaria. Pode ser que eu ache que eu esteja e não vou estar. Então eu acho que pra ter certeza mesmo, só viver na realidade. Eu mesmo, quando pisei na rua da saidinha, tinha uma programação pra ver uma mina. Uma mulher super gata, mas eu não estava com a minha esposa que eu tô hoje. Eu tava só por contato por cartas. Estava solteiro, então eu tava naquela, como se diz, emoção. Vou conhecer, ela era linda, maravilhosa, mandou umas fotos que eu vou falar pra você. Capa de revista. O artigo dela era pesado também. Falou, você vai aguentar? Tem uns 50 anos de cadeia aí. Aí eu falei, tô dentro. Aí aconteceu isso daí da minha prisão no dia seguinte. Mas foi até bom, sabe? Porque graças a Deus, Deus colocou uma pessoa tranquila na minha vida. Provavelmente se eu tivesse relacionado com essa outra pessoa aí, hoje eu não estaria aqui. Ia estar privado também. Porque eu ia ter que correr com ela de alguma forma. Deus faz tudo certinho mesmo. Então não me arrependo não. Sinto que por ela estar passando por isso, ela é uma pessoa bacana, por causa da gente conversou. Mas é a vida que segue, né? A gente tem que pensar pra frente. No 7º bloco, falamos sobre religião. Eu sou católico. Mas eu sou católico assim, não frequento, mas também não sou contra nenhuma religião. Se eu tiver que ouvir uma pessoa crente, eu vou ouvir. Se eu tiver que ouvir qualquer coisa, um missionário, sou uma pessoa assim, que não tenho críticas, desde que não me venha me criticar. Não sei se ser católico me ajudou, não. Eu acho que na verdade não. O que me ajudou a passar por isso, na verdade, foi minha fé em Deus e minha força de vontade. A força maior foi minha, de dar a volta por cima, de lutar, conquistar o que eu queria para ser o que eu sou hoje, como eu estou agora. Porque eu vejo aí nesse meio de religião, tem muita discórdia. Eu já tentei ir, mas não me adapto. E nisso eu notei por causa de uma certa discórdia lá em casa. Toda vez que toca nesse assunto, lá em casa já não fica legal. Minha esposa fala, vamos lá, se fosse numa festa você iria. Ela ia na igreja, mas por causa de mim parou de ir. Ela fala, você viu o que tá acontecendo? Eu deixei de ir, sua filha pede pra ir. Você fala que vai e nunca vai. Você vai esperar sua filha ter 18 anos pra estar desviada e o maloqueiro levar minha filha? Você tem que aproveitar. Vamos incentivar ela pra ir pra igreja, pra crescer na palavra de Deus, mostrar uma vida diferente. Aí eu falo, não, vai você. Se quiser eu te levo, te busco, mas eu não vou. Então causa aquela discórdia, porque o parente vem e causa aquela sementinha. Eu sou uma pessoa que tem bastante paciência. Tirei meus 11 anos e poucos aí lendo. Li bastante livros, li muitas coisas, me aprofundar nas coisas. Eu li Monteiro Lobato, li aquele De Frente com o Divã, alguma coisa assim. Li também Até Onde Vai o Seu Limite. É um livro bom para poder aprimorar as falas também, né? Eu tinha uma facilidade para ter uma conversa. Tinha que subir muitas vezes para conversar com o diretor, para fazer as reivindicações do raio. Então eu tinha que ser uma pessoa que sabia conversar bem. Se você mandar uma pessoa que tem uma conversa ruim, pode piorar a situação. Tem que ser alguém que saiba colocar as palavras certas no lugar certo. Então os caras viviam falando, você é um cara da hora, você é uma mente pensante. Aí eu sabia, para fazer as reivindicações do raio, estudei lá dentro. Sem precisar, mas estudei. Ficava lendo na biblioteca, subia com os livros, descia com os livros. Me ajudou bastante, viu? Nos aproximando do final da conversa,
pedimos para que Gerson nos contasse um pouco sobre o processo de retorno ao convívio social e as dificuldades e preconceitos enfrentados na busca por um emprego. Procurei emprego de portaria. Portaria principalmente fecha as portas, né? Tive uma chance para entrar num condomínio ali em Campinas. Só que quando puxou, falou, não dá. Então, quer dizer, foi um balde de água fria também. As oportunidades que surgiu para mim foi que eu fiz o curso de cuidador. Que eu tenho um curso também de cuidador, sou cabeleireiro. Tenho várias formações de cursinho básico. Então, para mim, tá sendo bom que eu tô tendo a oportunidade de fazer várias coisas. A área de cuidador, para mim, tá bem ruim. Mandei currículo, mas... tá precisando de cuidador, mas que seja mulher. Tá precisando, mas tem que trabalhar todos os dias. Eu tenho 2 profissões. Mas uma, eu trabalho praticamente só para mim, que eu sou meu patrão. Eu sou o meu horário. Aí eu vou trabalhar 12 horas por dia, todos os dias, para ter uma folga na semana e ganhar 2.500, 2.800, que seja. Sendo que eu tiro 3 e poucos trabalhando de segunda a sábado, ou de segunda a sexta. E não é o dia inteiro. Eu começo a vender umas 5h30 da tarde, vou até umas 8h30 da noite. Então, são 3 horas, se for ver, no relógio trabalhando. Então, eu vou trocar o salário que eu ganho trabalhando pouco e honesto para me matar ali para nada? Então, nem vou. Pensando em uma perspectiva mais ampla, pedimos para que Gerson refletisse sobre a existência ou não de um perfil comum às pessoas em situação de privação de liberdade. Vou falar para você. Tem todas as classes, viu? Alta, baixa. E o que eu tava notando mais nesses últimos anos que eu passei, teve aumento na classe alta no sistema. Mas o delito deles era pego com droga, formação de quadrilha, esquema de lavar dinheiro com crime, abrir alguma coisa ali no nome da empresa ou da firma e ficava prejudicando o pai, porque a polícia vinha e confiscava as coisas. E você via muitos delitos assim. Muitos Maria da Penha e delitos leves. Mas é isso, a maioria é de classe bem baixa, porque é o que eu te falei no começo. Não tem opção, as portas fechadas, as pessoas discriminam, você não tem pra onde correr. Mas o que eu vejo é que bota de 100%. 30% é classe alta que entra, por motivo de droga também, mas que saíram bem rápido por causa das influências. Esses sempre querem mais, e pra quê? A ganância. A ganância só tem um caminho. Ou é caixão ou é cadeia. Quem fez, fez. E quem tem, tem. Entra naquela fala nossa lá, o pobre e o rico. Então não adianta, o pobre nunca vai conseguir ser rico trabalhando. A gente vai morrer trabalhando e nunca vai ficar rico. É realidade. Você não vai ficar rico trabalhando. Você vai morrer trabalhando e vai ser aquele pobre. Você vai ter só uma vida estabilizada. Arroz e feijão na mesa, um aluguel pago. Às vezes a casa que você comprou, um terreninho, um carrinho popular ali para você poder andar com a sua família e acabou. Mas que isso não. Então você tem que ser realista, né? A realidade tá aí para ser vista e ser seguida. Eu entendi bem e do jeito pior, mas graças a Deus hoje eu tô aí. Eu me sinto vitorioso, mas ainda não por estar aqui na rua e estar trabalhando honestamente. Me sinto vitorioso e agradeço a Deus por estar vivo. A gente tem uma trajetória, né? Quantas pessoas jovens já morreu, quantas pessoas engrenou no crime e morreu. Então eu tenho certeza que Deus tem algo por mim. E tem algum propósito pra mim, né? Pra não ter me levado ainda. Escapei de 2 mortes. Deus me deu 2 livramentos. Por fim, como pedimos para todos os participantes, Gerson fez uma reflexão voltada a quem for conhecer a sua história e para a sociedade em geral. O que eu tenho a dizer é que ninguém atire pedra em ninguém. Respeitar todo mundo. Respeitar a si mesmo como é de primeiro. Tinha um senhorzinho que estava com 80 anos e estava tirando quase 30 de cadeia. Aí ele falava, a gente tem que saber respeitar tudo e todos. Não é porque é um cachorro que você vai chutar ele. Se você não vai ajudar, também não vai bater no bichinho. E você tem que fazer o quê? O que eu deixo como mensagem. Não tem esse preconceito. Errar, todo mundo erra. Errar é humano. E todo mundo erra. Persistir é burrice. Que isso é um ditado que não falha. Porém, não é porque você ou eu tá aqui agora que você não pode passar por isso. Você nunca sabe. Então não adianta você vir me criticar. Eu sou uma pessoa que fala só o que eu tô vendo, o que eu vivi. Tem umas pessoas mais crentes aí na vida que possa mostrar mais. Tem. Mas o que eu passei, isso é uma bagagem que eu vou levar pro resto da vida. Então o que eu deixo é ter mais consciência, mais respeito com o próximo, viver dignamente, né? Honestamente, da maneira que puder aí. E simples, né? Porque você vivendo simples, você vive tudo. É isso. Como pudemos conhecer no denso relato da experiência de Gerson, passar pelo sistema prisional por tanto tempo é ser atravessado por situações delicadas e bastante complexas,
que requerem um fortalecimento individual, familiar e comunitário bastante sólido para que seja possível seguir em frente. Pensando nessas situações, entendemos ser fundamental tanto a atenção aos familiares de pessoas privadas de liberdade e aos egressos do sistema prisional, quanto a amplificação dessas vozes, abafadas de tantos modos. Fiquem conosco para conhecer os próximos relatos. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos. E este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares, sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.